Presta atenção, padre católico, você fiel católico, bispo católico, até bispo herege, catecismo anticomunista. Qual é a melhor maneira de você mudar os conteúdos de um curso de graduação? Qual é a melhor maneira de você acabar com um curso que você não quer? Ou você abaixar a nota de um curso que tem conteúdos com os quais você não concorda? Se você é um comuna e quer acabar com os cursos, por exemplo, de teologia que são bons, você pode bolar uma prova, como foi essa prova do ENAD. O ENAD, para quem não sabe, é um exame que avalia a qualidade dos alunos que estão terminando as graduações de engenharia, administração, direito, etc. e também de teologia, que caiu este ano. Não por coincidência, a prova de teologia era o número 13, um número que a gente já conhece bem. Neste ano, o ENAD, além de abordar questões do tipo Marielle Franco, teve questões específicas de teologia que, sinceramente, passaram dos limites. O primeiro ponto maluco do Enem, maluco mesmo, que é para causar lesão cerebral nas pessoas, é uma coisa chamada estimulação contraditória. Quando você faz a pessoa decidir por A e pelo contrário de A ao mesmo tempo. E o que é que a estimulação contraditória faz? Ela faz você relaxar os seus critérios morais. Ela faz você mudar de opinião. Eu vou dar um exemplo na prova do ENAD disso. Por exemplo, teve a questão número 8, que abordava a questão do multiculturalismo. Falava sobre a perspectiva multicultural que se contrapõe à xenofobia, racismo, islamofobia, entre outras formas de segregação humana, sobretudo de imigrantes e de seus descendentes. Ou seja, essa questão aqui basicamente não está querendo que você fale ou acerte as questões sobre multiculturalismo, está querendo que você ceda a questão do multiculturalismo. Mas o que é o multiculturalismo? É essa ideia de que nós temos que misturar todas as nações, que nós não podemos ser contra a imigração, os povos têm que se misturar entre si. Porém, a gente já sabe que isto é uma defesa desta imigração sem critérios e em massa, que não é uma coisa natural, diferente do que aconteceu, por exemplo, no final do século XIX, no começo do século XX aqui nas Américas. A imigração que aquelas pessoas fizeram, que os meus antepassados, alemães, sírios, portugueses, italianos, etc., fizeram aqui no Brasil, foi de pouco em pouco, com critério, e eles se instalaram aqui para serem brasileiros, não era para alterar a nossa cultura aqui do Brasil. Mas o multiculturalismo defendido por esta prova é aquele multiculturalismo que tem que se absorver completamente, por exemplo, os muçulmanos da Síria que vão, sei lá, na Alemanha e que, mesmo eles estando na Alemanha, eles não têm que se integrar, mas podem formar os seus guetos e terem as suas próprias leis, desrespeitando o governo alemão, por exemplo. Isso já acontece na França, acontece na Alemanha, acontece na Bélgica, na Itália isso já está sendo refreado, mas eles querem, por exemplo, que os alunos que fizeram a prova do ENAD cedam a este tipo de coisa para passar. Então você tem um estímulo do multiculturalismo de um lado, e aí você tem um outro estímulo do outro. Qual é o estímulo? O estímulo de que cada povo deve permanecer como ele era originalmente. Ou seja, por um lado você diz que todos os povos têm que se misturar, por outro lado você diz que cada povo deve ser preservado, exceto a civilização ocidental, né? Eles colocaram um texto, por exemplo, do Darcy Ribeiro, e um trecho do texto diz o seguinte: "Este é o único mandamento que me comove todo, o de que cada povo permaneça ele mesmo, com a cara que ele escolheu, custe o que custar." Ele aqui é Deus, tá? Nosso dever, nossa sina, não sei, é resistir como resistem os judeus, os ciganos, os bascos e tantos mais. Cada um de nós, povos inviáveis, é uma face de Deus. Por um lado, eles pegam este texto do Darcy Ribeiro, que diz que cada povo deve permanecer como Deus o fez, se é que foi bem assim, e por outro lado ele fala que todos os povos devem se misturar. Ou seja, internamente, qual é a questão a ser decidida? O aluno, que não tem experiência nesses assuntos e nem em manipulação de comportamento, vai cedendo o seu padrão moral. E ele não tem problema em um dia defender o multiculturalismo e de defender que cada povo permaneça igual. Isto relaxa os padrões morais dos alunos. Isso são técnicas de manipulação de comportamento. As pessoas que fizeram o ENAD são culpadas disso. E o Ministério da Educação no futuro, com o professor Ricardo Vélez Rodrigues, graças a Deus foi posto lá. Eu espero que ele coloque alguém bom no INEP para cuidar disso. Outra questão bizarra para os alunos que estão terminando o curso de teologia foi utilizar um proscrito, um teólogo que não é aprovado e que não coaduna com a tradição da Igreja Católica, o Hans Küng. E eles usam um texto do Hans Küng sobre sofrimento para, sabe o quê? Para estimular os alunos a aprovar a eutanásia, o suicídio assistido, como eles chamam, o que nada mais é do que assassinato. Há, por exemplo, a questão 3 de teologia, que é uma questão discursiva, ou seja, os alunos teriam que escrever a resposta e não escolher algumas opções sobre Idade Média, teologia e magia. Um texto confuso, maluco, escrita por uma tal de M.C. Puchel, no livro Dicionário Analítico do Ocidente Medieval. Um livro que, para estudantes de teologia que supostamente deveriam acreditar em Deus,
E na graça divina, o texto da questão diz o seguinte, preste atenção. Os vínculos privilegiados que os personagens consagrados, sobretudo eremitas e reclusos, supostamente mantinham com o além, como os santos, eram suficientes para atrair até eles inúmeros doentes e enfermos. Fala que os religiosos, aqueles que ficam reclusos nos mosteiros, nos conventos, etc., supostamente mantêm um contato com o além e que as pessoas iam até eles para serem curadas. A minha pergunta é o seguinte, como supostamente mantém contato com o além? Eu acho que as evidências das aparições de santos, das aparições de Nossa Senhora, as evidências de milagres são tão claras que colocar uma questão como essa aqui é ignorar a própria realidade. Essas pessoas jamais estudaram, a miracologia. Obviamente não tem uma ciência dos milagres até onde eu sei, mas essas pessoas ignoram completamente a historiografia, as evidências postas até agora com as aparições de milagres. E faz com que os alunos entrem em conflito consigo mesmo. Não teve uma questão abordando, por exemplo, São Tomás de Aquino, a boa teologia medieval, nada sobre catecismo da Igreja Católica, não teve nada. Teve outra questão utilizando falas do Papa Francisco para favorecer essa nova ideologia migratória. Teve questão, por exemplo, usando aquela herege da Ivone Gebara, falando sobre teologia feminista, que é uma coisa recente, de 20 anos atrás, e eles querem usar teologia feminista como se fosse já parte da teologia tradicional da igreja, seja ela protestante ou católica. Teve questão utilizando algum texto do Tertuliano para fazer defesa do feminismo, criticando a teologia patriarcal. Gente, vocês prestaram atenção nesse tipo de maluquice? Todas essas questões simplesmente servem para promover cursos de teologia que são completamente ideologizados. Cursos de teologia que promovem teologia negra, teologia feminista, teologia herege, tipo do Hans Küng, e tantas outras maluquices. Fazer estímulo contraditório na cabeça dos alunos, promover ideologia socialista e tantas outras maluquices. O curso que tiver ensinado o aluno a ser bem doutrinadinho tira nota 10, ou 5 parece. E o curso que formou bons alunos que estavam preparados com a melhor da teologia existente, vão para baixo, serão mal avaliados. E com uma nota baixa, poucos alunos se interessam. Com uma nota baixa de certo financiamento do governo e tantas outras coisas, é por essas e outras que eu tenho exposto os teólogos da libertação, esses bandidos, traidores da igreja, que defendem o uso da igreja para fins políticos e revolucionários. Houve um bispo no Brasil nos anos 60 e 70 que ficou muito famoso por sua oposição ao comunismo. O nome desse bispo, que foi bispo lá de Jacarezinho e depois famoso arcebispo de Diamantina, Dom Geraldo de Proença Sigot. E ele, à época, escreveu um catecismo chamado Catecismo Anticomunista. E agora este livro foi reeditado. Presta atenção, Brasil. Presta atenção, padre católico, você fiel católico, bispo católico, até bispo herege da Teologia da Libertação. Aqui está o livro para você. Catecismo Anticomunista. Eu fiz a apresentação do livro. Está aqui um livro editado pelas edições Cristo Rei. É pequenininha, quase um panfletinho de 70 páginas. Ele está em promoção na minha livraria hoje só, porque é o fim da Black Friday na minha livraria. Ele está em promoção na minha livraria, mesmo sendo o lançamento. Compre vários desse aqui, distribua na sua paróquia, porque ele mostra passo a passo, pergunta a pergunta, a incompatibilidade da fé católica com o comunismo e a sua fase eternamente intermediária, o socialismo. O ENAD, o Enem e estes testes precisam ter a sua ideologização acabada. Os alunos precisam ser avaliados com o que presta, precisam ser balizados por cima e não por baixo. O professor Ricardo Vélez Rodrigues tem um trabalho imenso e tenho certeza que ele o fará com grande qualidade. Então você aproveite o último dia da minha Black Friday, compre aqui o Catecismo Anticomunista e tantos outros livros que tem lá. Muitos deles já estão acabando, aliás, muitos já acabaram, como os livros do professor Ricardo. Mas entre lá, você tem a oportunidade só até hoje, dia 26 de novembro, à meia-noite, acaba a Black Friday. ENAD, os seus dias estão contados. Enem, os seus dias estão contados. Pessoal que estuda teologia e tantos outros cursos, relaxem, que eu acredito que ano que vem as coisas serão diferentes. Se assim Deus quiser. Deus mesmo, ele existe, viu?